Então subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. Então veja, irmãos, Moisés tem, aqui nós estamos no Vale do Paraíba, né? Tem vários montes, nós estamos cercados aí da Serra da Mantiqueira, da Serra do Mar. Moisés sobe o monte, e lá em cima diz a Bíblia que a nuvem cobriu o monte, de modo que as pessoas não viam mais Moisés. Aí o versículo 16 diz assim, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, clamou a Moisés do meio da nuvem. Então, irmãos, a Bíblia fala que a glória de Deus estava lá naquele lugar. Ah, pastor, eu sou garimpeiro da glória de Deus, né? Eu sou garimpeiro de unção de Deus na minha vida. Irmãos, nós não temos que buscar a Deus por uma circunstância só sobrenatural. Ou às vezes a pessoa fala, não, eu senti Deus porque eu chorei, eu senti Deus porque eu senti um arrepio. E a presença de Deus não tem nada a ver com isso, porque a presença de Deus não é física, não é espiritual, é no nosso coração. É como eu disse, irmãos, ela nos traz pelo menos 3 bênçãos: regozijo, refrigério, alívio para a nossa alma, né? Nós temos que buscar a presença de Deus, que ela não faz mais bem a nós do que propriamente ao Senhor, né? E a Bíblia fala que 7 dias ele estava lá, e aí a Bíblia fala que ao 7º dia ele clama ao Senhor no meio das nuvens. E aí o versículo 17, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, irmãos, quem estava lá embaixo via, parece que estava pegando fogo lá em cima. Mas só Moisés que estava lá em cima, que ele poderia dizer aquela sensação, aquilo que estava acontecendo com ele, né? Nós precisamos buscar a glória de Deus, né? Tem sempre aquela história, qualquer palestrante multivocacional, qualquer coach vai falar o seguinte: olha para esse copo, né? O pessimista vai falar, o copo ele está pela metade, diz, é igual a minha vida, nunca enche. E aí o otimista fala, já está pela metade, falta outra metade, né? Então, na verdade, é o seguinte, irmãos, se o copo está cheio, pessoal, não cabe a glória de Deus. Nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Às vezes a pessoa está na sua autopiedade, às vezes a pessoa está na sua autocomiseração, digamos assim, né? A pessoa está cheia da razão, está cheia de si mesmo, impede Deus enchê-la, de Deus derramar a glória dele na vida da pessoa, né? Fala, meu Deus, eu quero esvaziar de mim, tira de mim o que não presta, eu quero ser um adorador, eu quero a presença do Senhor na minha vida, no nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 18, Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites, né? Então a Bíblia fala que ele entra no meio da nuvem, depois que ele sobe o monte, e ele fica lá por 40 dias e 40 noites. Imagina, irmãos, que graça que o Moisés estava lá com Jesus. Irmãos, às vezes você fala, pastor, eu falo muito, porque eu lidero pessoas, eu trabalho com pessoas, né? Eu preciso ter uma boa comunicação. Aí você fala, pastor, eu fiquei com sede, eu fiquei com a garganta seca, né? Às vezes você fala, poxa, hoje eu não tomei café da manhã, então é possível que você esteja com fome. Agora olha para mim, irmãos, imagina 40 dias e 40 noites. O que o Moisés comeu? O que o Moisés bebeu? Nós não sabemos se ele bebeu, se ele comeu alguma coisa. Mas o fato é que a glória de Deus sustentou ele, né? Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Há um propósito de Deus em cada coisa, mas nada é por um acaso, né? A Bíblia diz que todas as coisas, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por mais que você programe, você fala, amanhã, segunda-feira, amanhã vou levantar cedo, vou trabalhar, primeiro eu vou lá não sei aonde, ou às vezes a dona de casa fala, eu preciso ir lá no centro da cidade resolver um problema. Por mais que você programa, às vezes você encontra uma pessoa no meio do caminho que você não tinha programado, né? Então, você se surpreende. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus de surpresa, Ele quer nos surpreender, né? Às vezes a pessoa
acorda de madrugada, ela perde o sono. Ela fala, poxa, a hora de eu dormir, meu sono é precioso porque eu durmo pouco, né? Aquela hora do sono mais gostoso. Se Deus levantou você, despertou você, precisa que você ora. Alguém precisa da sua oração. Comece a orar. E às vezes a pessoa está naquela presença, aquela comunhão tão gostosa com Deus. Ela fala, tá bom Deus, eu preciso voltar a dormir. Por quê? Porque eu preciso acordar amanhã cedo, porque eu preciso trabalhar. E o meu trabalho, Senhor, eu tenho que estar atento, porque senão eu posso sofrer um acidente, eu posso causar um acidente em outra pessoa, eu preciso estar bem. Irmão, se Deus está dando a graça, se Ele está dando a presença dEle, a bênção dEle, irmãos, deixe amanhecer com Jesus. Ele vai dar condições que você esteja atento o dia inteiro, sem você cometer nenhum ilícito, nenhum acidente. Em nome do Senhor Jesus, Ele sabe fazer a obra. O problema é que às vezes nós queremos ensinar Deus. Deixe Ele ser com você, deixe Ele dirigir você, deixe Ele abençoar você, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, vou até fazer um pedido para você. Não me toma eu como mal. Se você tiver pressa, irmãos, você está liberado, você pode ir embora se você tiver pressa. Senão você vai atrapalhar quem está aqui dentro e quer adorar a Deus. Que hora que esse culto acaba, esse culto tem que acabar logo, porque eu tenho que ir aqui do lado da igreja, para quem não sabe, os amigos da internet, é um mercadão. A pessoa fala, eu tenho que comprar fruta, eu tenho que comprar verdura. Se eu demorar, se eu atrasar, eu vou pegar o resto da feira, não vou pegar as frutas frescas. Então eu sugiro que você tira um dia, vai lá e pega as tuas frutas. Irmãos, deixa Deus Ele ser com você, em nome de Jesus. Às vezes você só vem na igreja no domingo, que é muito tempo, pessoal. É muito tempo, você passou a semana todinha sem estar congregando a casa do Senhor. Mas quando você vem, aproveita esse momento. Desfruta da presença de Deus, se entrega ao Senhor sem nenhuma reserva, tá? Em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, eu estou entregue totalmente. Moisés não tinha medo, irmãos. Ele chegou lá, ele entrou no meio daquela nuvem, né? Ele poderia ter medo. Eu vou morrer aqui. A glória de Deus está tão forte aqui que eu vou morrer, né? Ele não teve medo. E ele passa 40 dias e 40 noites. Esses dias um colega aqui do Vale do Paraíba, ele mandou um vídeo para mim, né? Ele falou, estou aqui no monte. Eu falei, marca aí que eu quero ir numa terça-feira, ou num dia neutro, ou numa quinta-feira, eu quero passar o dia no monte. Ah, pastor, será que aqui não tem monte? O senhor precisa ir lá na cidade do colega? Mas Deus me tocou, foi naquele lá, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, as maiores experiências suas com Deus, Deus vai dar quando você está orando sozinho, quando está só você e Deus. Às vezes não é orando em grupo, como nós estamos aqui, quando você está sozinho. Então responda para você, há quanto tempo você não fica sozinho com Deus? Há quanto tempo você não ora, se coloca na presença de Deus? Às vezes você vê pessoas, irmãos, né? Eu sempre prego aquela palavra de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 5, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade é comportamento. O seu comportamento é observado para todos. Aí no final do versículo termina, perto está o Senhor. Irmão, se Deus está perto, você não perde a paz. Quantas pessoas, irmãos, perderam a sua vida, às vezes com uma bobeira no trânsito? Às vezes você desce do seu carro, você fica nervoso, você quer brigar com a pessoa que te fechou no trânsito, ou que provocou um acidente, você não sabe quem você está brigando. A pessoa pode estar armada, ela possa ser usada pelo capeta, daqui a pouco você vai embora mais cedo. Ah, Deus cuida, pastor, cuida. Sim, quando Deus está perto. Se você foi brigar porque Deus não estava perto, você perdeu a tua paz. Está faltando a presença de Deus. E olha que o demônio cutuca, ele tenta, irmãos. Às vezes alguém da sua própria casa, né? A Bíblia diz, Jesus disse, eu não vim trazer paz. Jesus disse, eu vim trazer guerra. Tem 5 na casa, 3 vai estar contra 2. Então acontece que, pastor, eu não entendi. O senhor disse que nós não perdemos a paz. Jesus veio trazer guerra, mas é a paz de Deus que nós não podemos perder. Às vezes acontece, tem pessoas, às vezes até da tua família, o que fala tira você do sério, deixa você nervoso, fala, não, hoje não vai tirar minha paz. Hoje eu estou na graça de Deus, eu estou na bênção de Deus, não vou perder a paz de Deus por nada, né? Em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor da minha vida, no nome de Jesus.
Aí olha o que diz o capítulo 25 na sequência, diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata e cobre. Irmãos, você vê que o nosso Deus é zeloso. Lá no monte, Moisés está 40 dias, e 40 noites orando. Deus fala com ele: fala, você vai descer lá e você vai pedir para eles uma oferta de ouro, de prata e de cobre. Você vai pedir essas 3 ofertas para ele. Aí o versículo 4: e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra. Irmão, se Deus ele é todo o poder, se Deus é criador de todas as coisas, para que Deus precisa de oferta? Para que, irmãos? Porque a oferta, irmãos, manifesta quem que você crê. A oferta manifesta, irmão, quem quer ter o Senhor. O dízimo é um mandamento, o dízimo não é pago, não é dado, ele é devolvido, ele é do Senhor. Eu estou devolvendo a Deus o que é de Deus. O que faz você crescer, você prosperar, é as suas ofertas, irmãos. Como é que você tem feito as suas ofertas a Deus? Deus pediu oferta de ouro, de prata e de cobre, e também ele pediu lá de azul, de púrpura, de carmesim, linho fino, pelo de cabra. Aí o versículo 8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então Deus falou: eu quero que faça um santuário, porque eu quero estar no meio do povo. O nosso Deus é um Deus de comunhão. Deus falou: eu quero que você me faça um santuário, uma tenda. Por quê? Porque eu quero estar nessa tenda, eu quero estar no meio do povo. Essas ofertas eram para a construção desse santuário. Versículo 9: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Então, irmãos, você concorda comigo? Porque quando Deus falou: eu vou te dar um modelo, conforme tudo que eu te mostrar, modelo do tabernáculo e modelo dos seus pertences. Deus já tinha na memória dele desenhado o que ele queria, do jeito que ele queria. Então, irmãos, a obra não é feita do seu jeito. Eu dou qualquer coisa para Deus, eu faço qualquer coisa para Deus. A obra, ela é do jeito de Deus, ela é feita do jeito da obra do Senhor, da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim, irmãos, como eu recebo intimação, sou intimado, eu tenho que me comparecer no fórum, eu tenho que chegar lá 15 minutos antes. Chegou o oficial de justiça com a intimação, eu assinei que eu tenho que chegar 15 minutos antes, eu não posso atrasar. E dependendo, irmão, se eu for uma testemunha ou se eu for parte do processo, se eu recebi intimação e assinei e eu não for, o juiz pode mandar a polícia atrás. Por que só na casa de Deus nós não nos encarregamos de chegar no horário? Por que só na casa de Deus, irmãos, que é uma coisa para o nosso Deus, nós chegamos atrasados? Não toma isso como recado pessoal, talvez hoje por algum motivo você atrasou, mas tem pessoas, irmãos, que o atraso já é uma constância na vida da pessoa. Às vezes é um demônio, é o espírito do atraso. Tem talentos aqui na igreja, no nosso meio, que eu até já falei para a pessoa: você poderia ser uma obreira minha, você poderia trabalhar comigo, mas esse espírito seu do atraso que te acompanha, que te atrapalha. Às vezes poderia ser um talento grande na obra de Deus, poderia ganhar almas, mas a pessoa nunca chega no horário. Às vezes para você ter a pessoa, por exemplo, eu marco 4 horas da tarde, um evento que vai ser 5h30, Aí você fala: pastor, é exagero. Eu estou falando, pessoal. Aí a pessoa sempre fala: não, é porque eu dependo de Uber, eu dependo de carro, é o papai, é o titio, é o vovô. Então, a pessoa, quando ela quer, ela dá um jeito, Aqui, por ser cidade do interior, pode ser, se você chegar atrasado, você ainda consegue embarcar em algum ônibus que está em trânsito, que saiu de uma outra cidade, que passa por aqui e vai levar você para algum outro lugar. Mas se o ônibus sai daqui, da rodoviária daqui, ele não atrasa. A mesma coisa no aeroporto, irmãos. Você tem que fazer um check-in, se é voo doméstico, se é voo dentro do país, você tem que estar lá uns 40 minutos antes. Se é voo internacional, você tem que estar lá umas 3 horas antes, Então acontece o seguinte: aí nisso nós estamos vendo
que nesses detalhes, por que às vezes a pessoa é abençoada? Pode parecer coisas pequenas, mas nesses detalhes que isso conta para Deus, né? Esses dias nós tivemos uma vigília na nossa regional de Taubaté, e aí o pastor foi usado por Deus, ele pregou que o Paulo foi em Jerusalém para ver Pedro, e ele ficou 15 dias lá com Pedro. Imagina o tempo de qualidade que eles tiveram com o outro, imagina o que eles conversaram, imagina as orações que eles fizeram, né? Então, o teu pastor falou, escolhe um personagem ou a biografia de alguém, passe 15 dias com essa pessoa, leia a biografia dessa pessoa ou um personagem da Bíblia. Então pega lá. O que eu fiz, irmãos? Eu sou apaixonado. Para mim, o personagem central do Velho Testamento é Davi. Sempre eu prego sobre Davi, e eu tenho a Bíblia de ordem cronológica, ordem dos fatos, que é 80%, 100% nunca vai ser. 80% da ordem dos fatos. Quando aconteceu isso, Davi escreveu o Salmo não sei das quantas. Quando aconteceu aquilo, Davi escreveu o Salmo não sei das quantas. Então estou lendo 15 dias com isso. Eu parei a leitura que eu estava lendo da Bíblia para passar esses 15 dias com Davi. Então, pessoal, nós temos que colocar no nosso coração, tem que ter vida com Deus, em nome de Jesus. Não adianta. Você já viu aquela expressão enxugar gelo? Tem gente que está na igreja e está patinando, a vida não sai do lugar, fala, por que Deus? Eu dou dízimo, dou oferta, eu faço tudo certinho. Mas nós temos que ter esse zelo, porque nós zelamos o que é honesto diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E aí diz aqui, Deus falou, conforme tudo o que eu disser, você vai construir, né? Aí no capítulo 26, irmãos, passa uma página para frente, duas na verdade, capítulo 26, versículo de número 33, capítulo 26, versículo 33, diz assim, ó, pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, naquela época, lá no tabernáculo, tinha 3 graus da presença de Deus. Tinha o átrio, irmãos, que era o lugar fora. As pessoas comuns não podiam entrar dentro do lugar santo, que era só o sacerdote. Então imagina que nesse salão as pessoas traziam as ofertas de carneiros, de cabritos, animais, entregavam lá para os porteiros, eles não podiam entrar, ficavam no átrio. E o sacerdote trazia as ofertas para ser sacrificada dentro do lugar santo. Só que além do lugar santo, imagina que o altar tinha o santo dos santos, aonde estava a arca de Deus. Então, às vezes, nós tem pessoas que ela se contentou, às vezes ela está sentindo só a fagulha da presença de Deus, é uma fagulhazinha aqui, né? Um lampejozinho aqui da glória do Senhor. Você tem que querer mais. Fala, eu quero estar no Santo dos Santos. Irmãos, isso durou até a vinda de Jesus. Quando Jesus morreu, irmãos, a Bíblia fala que o véu do templo rasgou de alto a baixo, né? De alto a baixo, não é de baixo para cima, de alto a baixo. E essa cortina era feita lá de pele de animais, né? Segundo os teólogos, tinha uns 10, 12 centímetros de espessura, porque ela segurava fumaça ali dentro, né? Então a Bíblia fala que esse véu do templo foi rasgado. E aí todas as pessoas passaram a ser sacerdotes. Todas as pessoas passaram a ter acesso direto a Deus. As pessoas traziam oferta de seus animais para a purificação dos seus pecados. E hoje nós temos acesso a Deus. A Bíblia fala lá em Timóteo que o único elo de ligação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Todos nós podemos ter acesso diante do Senhor. Então, pessoal, é igual aquela canção que nós cantamos, é no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Uma vez por ano o sacerdote entrava lá, ele era separado da família, né? 3 dias antes, passava sangue aqui atrás das orelhas, na ponta dos dedos das mãos, dos dedos dos pés. Ele tinha que decorar toda a lei, não podia esquecer de nada, para não correr o risco, irmãos, dele ser morto lá dentro. Amarrava uma corda, né, para que se ele demorasse, puxasse, porque faleceu ali dentro. Então, resultado, ele tinha que renovar o incenso para continuar queimando.
e ele não trabalhava muito com os olhos, porque a fumaça incomoda, ele trabalhava com o tato, né? Ali ele sentia a presença de Deus. Hoje nós todos temos acesso. Nós todos podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. Então você vê que faz separação. Então nos queira buscar mais. Ah, pastor, para mim já deu, tá bom, graças a Deus. Eu quero experimentar mais. Eu quero mais da graça de Deus, quero mais da presença de Deus, quero mais da bênção de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fala, meu Deus, eu tenho que ter sede. Eu não posso contentar com o que eu já tenho, com o que até onde eu já cheguei. Eu não estou falando de coisa material, estou falando de coisa espiritual. Porque a coisa espiritual, o material é reflexo da espiritual. Se Deus está colocando bastante nas suas mãos, é porque você está oferecendo bastante para Ele. Deus não é distraído, Ele não colocaria bastante nas minhas mãos para me jogar fora. Ele não colocaria bastante nas minhas mãos para me se perder, pessoal. Então veja o seguinte, nós precisamos, nada substitui a glória de Deus. Às vezes é igual criança, irmão. A criança quando é pequena, ela está na iminência de perigo, eu sempre cito isso, ela coloca o dedo na tomada. O que você faz para tirar a atenção da criança? Você dá um brinquedo para ela que tenha cores, brinquedo que tenha luzes. Deus não vai colocar nada na nossa mão que substitui a glória dele. Às vezes a pessoa, irmãos, ela para de buscar, e aí Deus para de dar. Aí Deus fala, então vamos começar a dar para outro. Por quê? Porque esse aqui parou no tempo. Esse aqui parou. Nós temos que continuar em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha abençoar. Ele é Senhor em nome de Jesus. Olha o capítulo 27, versículo de número 20. Capítulo 27, versículo 20 diz aqui, ó: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, naquela época, a primeira prensa era como se fosse um imposto do governo. A primeira prensa que espremia a azeitona, aquele azeite puro, esse era separado para o sacerdócio, esse era separado para o tabernáculo. Deus falou, quero que eles me trazem azeite puro, né, da primeira prensa, da primeira espremida, para o que? Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Hoje, irmãos, cada um de nós somos um santuário de Deus, nós somos templo de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, eu pergunto para você, responda para você, essa lâmpada está ardendo continuamente dentro do seu coração? Está queimando dentro de você o teu chamado? Ao ponto da pessoa falar, pastor, eu não aguento, me põe para fazer alguma coisa, eu não aguento ficar só sentado na igreja. Pastor, eu quero ser útil, eu quero ajudar, em nome de Jesus, a evangelizar, a ganhar almas. Eu quero entrar no hospital lá para poder evangelizar. Ah, eu estou esperando o Senhor me mandar. Irmão, talvez você espere a vida toda, irmãos, porque você está precisando, esperando que alguém te manda, né? Então fala, eu vou lá. Em nome do Senhor Jesus, tem que estar queimando dentro do nosso coração o chamado, irmãos. Pastor, aquela mensagem que o Senhor pregou, passe o tempo que for, aquilo às vezes que Deus falou no seu coração, tem queimando dentro de você. Olha, aquela mensagem falou comigo, aquela palavra está queimando dentro do meu coração. Às vezes tem mensagem, irmãos, que eu volto nela, não porque o pastor está repetitivo ou sem unção, não porque aquela mensagem está ativa, está viva dentro de você, dentro do seu coração, né? Em nome de Jesus, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Está queimando dentro de você. Ou de vez em quando você dá um apagão. De vez em quando, irmão, está chegando agora o período do carnaval. Tem coisa que não é para o cristão, pessoal. Carnaval, festa da carne. Nós somos pessoas que buscamos o Espírito de Deus. Aí a pessoa vai lá, passa as 4 noites. Aí ela faz como faz o religioso, irmãos. Ela vai, quarta-feira, toma uma cinzinha na testa em forma de cruz. Isso é religiosidade. Deus não quer, irmãos, religioso. Ele quer filhos. Filho que obedeça o Pai. Deus quer filhos, irmãos, que a chama está queimando constantemente em nome de Jesus. Pessoal, nesse mês agora de março, nós vamos fazer o mês do santuário. Essa chama tem que estar queimando no nosso coração.
Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Nós vamos construir um santuário físico aqui na igreja. E você vai passar todos os domingos dentro desse santuário. Eu quero um renovo de Deus na sua vida. Você vai ser, quem não é batizado do Espírito Santo, será batizado do Espírito Santo. Quem já é, fala: Deus, eu quero esse renovo na minha vida. Eu quero ser renovado. Eu quero que isso tenha queimando dentro do meu coração. Você não consegue, essa pessoa fala: eu sou de Deus, mas eu não misturo religião com trabalho. Nós estamos falando do Evangelho, é um voo mais alto, não tem nada a ver com religião. Você não consegue guardar só para você. Você não consegue guardar só para você. Se todo momento você está falando de Jesus, você está testemunhando. Você não consegue segurar constantemente. Você está: vamos abençoar, vamos orar. Você está uma palavra revelada para dar em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é Senhor. Amém? Então nós vamos parar por aqui. Começamos bem e depois nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus nos próximos domingos, esse estudo em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, pessoal. Em nome do Senhor Jesus. Coloca, fala: Deus, venha receber